Meu nome é Regina Helena, eu sou atriz e produtora, responsável pelo projeto Nós, Um Solo para Duas, que se apresentou nos dias 13 e 14 de setembro no Centro de Cultura Raul de Leone, aqui em Petrópolis. Esse é um projeto que foi contemplado, né, por um prêmio do Fundo de Cultura daqui da Prefeitura Municipal de Petrópolis. Durante a pandemia, a minha filha estava gravando um vídeo para um programa de TV, ela canta, e aí ela começou a cantar e eu senti que ela estava com um corpo muito duro. E como eu tenho uma experiência já de teatro, eu comecei a dar umas orientações. Eu falei, de repente começa a soltar esse corpo. Aí eu comecei a me movimentar na frente dela para mostrar a ela como seria isso, mas de repente eu saí desse lugar de estar mostrando para ela e fui deixando que essa música tomasse conta do meu corpo. A partir daí, e a pandemia continuou, eu comecei também a saber coisas sobre a minha família, sobre a minha família biológica, já que eu sou filha adotiva. E aí eu comecei a ver que tudo fazia sentido, que tudo se juntava. Eu chamei uma grande amiga, Andressa Hasbun, e falei, Andressa, eu queria criar um espetáculo documentário, um espetáculo biográfico. A Regina tinha em mente e tinha a dramaturgia pronta de um espetáculo documentário, né, de um espetáculo biográfico, e essa é a minha pesquisa dentro da minha companhia e dentro da academia. A gente enfrentou momentos de tormenta, o que é muito bom, porque descobre-se muita coisa dentro da sala de ensaio, dentro da conversa, dentro da leitura do texto, e o texto é maravilhoso, é uma dramaturgia lindíssima, e a gente foi encontrando os lugares, foi encontrando as formas de dizer, a poesia desse espetáculo e como colocar essa poesia no corpo dessas atrizes. Então, quando a gente começou a trazer as pessoas da ficha técnica, as outras mulheres para compor essa equipe, a Laíse Medeiros, que é a nossa figurinista, nós conversamos muito e tal sobre as ideias, a paleta de cor, né? Essas cores que trazem essa coisa do útero, da força. Eu fui contando para ela, na verdade, quando ela foi lá dos tecidos, que eu disse, eu falei assim, esse tecido aqui, ele foi do espetáculo Morte e Vida Severina. Ela, posso usar? Pode. E esse daqui? Eu falei, esse espetáculo aqui foi espetáculo tal, esse aqui espetáculo tal. Então, posso usar? Eu falei, pode, leva. Ela falou, então eu vou também construir esse figurino também como um figurino de memórias. Cara, e isso foi incrível, porque eu olho o meu figurino e ele tem partes de mim, partes da minha história profissional, da minha vida artística. Então eu olho, eu vejo uma peça, eu olho, eu vejo outra. Eu posso usar esses tecidos? Eu posso... Tudo bem para você se eu desfizer parte desse figurino? Eu digo sim, esse figurino ele já foi. Ele agora ele está aqui para ser transformado, como a minha história. A minha história, né, o que tinha de cicatrizar, já cicatrizou. Agora a gente vai reconstruir. Nós trocamos ideias. Eu dei algumas ideias, por exemplo, a questão dos nós. Eu dei uma referência que tanto foi para ela como foi para a cenógrafa, que foi os tapetes, aqueles tapetes de nós, que são os tapetes que você encontra muito na serra, né? Que é Rio Petrópolis, Rio Juiz de Fora, que eu sou de Juiz de Fora, então eu sempre fazia esse trajeto, Rio Juiz de Fora. E esses tapetes fizeram muito da minha memória afetiva, inclusive eu fazia esses tapetes quando eu era criança, que são feitos de nós. A ideia, antes de mais nada, é contar histórias, né? Independente se elas são as histórias da Regina, independente se elas têm a ver com a minha história ou com a sua história, nós somos grandes contadores de história. E isso faz com que a gente se una, né? Que faça um laço, que faça um nó. E aí a ideia do nós, enfim, existem muitos espetáculos com o nome nós, né? Eu acho que é porque ele tem essa ambiguidade e essa ambivalência de significar coisas tão fortes, né? Que é o nó, é quando você amarra e é quando você significa mais de um. E eu acho que o cenário, eu acho que a iluminação, eu acho que o jogo de cena entre as duas atrizes, que são mãe e filha e que já tem um nó dentro delas, né? Desde sempre, faz com que tudo isso gira em torno dessa ideia de você
entrelaçar. Pra mim é uma surpresa muito grande estar dividindo palco com minha mãe, fazendo teatro, porque ela é uma atriz. Minha mãe tem mais de 30 anos, assim, de teatro. E eu, nesse lugar, estar com ela, fazendo esse olhar de filha, tá conhecendo mais a história dela, a história de vida dela, e acaba que a nossa história também, porque eu acabo estando dentro disso. Começa com minha mãe biológica, lavadeira do Morro de Santa Rita, que me deu aos 3 meses de idade, que meu avô disse pra ela me dar, morrendo afogada no Rio Paraibuna. Começa com minha mãe biológica, lavadeira do Morro de Santa Rita, que me deu aos 3 meses de idade, que meu avô disse pra ela me dar, que minha avó foi contra, morrendo afogada no Rio Paraibuna. Todas as histórias são reais. E elas são tão surreais que às vezes parecem que não são minhas. Então ele entrou comigo no prédio, subiu comigo as escadas, me agarrou e me deu um beijo. Toda mulher puta, ele dizia, mas nunca me pagou um centavo. A última vez que minha mãe foi vista foi entrando no carro dele. Depois encontraram o corpo dela boiando no Rio Paraibuna. Tem histórias que já se passaram tantos anos, e hoje eu olhando de fora, com esse olhar do presente, olhando para o passado, falo, nossa, gente, isso aconteceu comigo. Parece um filme, né? De tão surreal, mas é a minha história, é real. E foi dor naquela época, né? Teve um sentimento naquela época que hoje é outro, foi transformado. Mas são reais, todas elas são reais. Então, eu sabia, desde pequena eu já sabia que a minha avó Terezinha já era uma avó adotiva, né, que não era minha avó biológica, e a minha avó biológica sempre teve muito no meu coração, mesmo quando pequena. Eu chegava a desenhar, fazer a minha avó biológica, mesmo sem nunca ter conhecido. A minha presença como uma mulher hoje, né, estando com a minha mãe e reconhecendo isso tudo e confortando ela também faz muita diferença. É bom ela ter uma mulher também próxima dela, que sabe da história dela, entende ela melhor como uma amiga do que alguém que tá de fora, né? A gente teve um ótimo trabalho de corpo com a nossa diretora, que ela pegou partes e partes, né? Esses momentos mais delicados. A gente tem que passar essa emoção um pouco mais sensível, mas também não passar uma tristeza, mas para a pessoa estar vendo essa história. A Andréia, ela fez um trabalho muito maravilhoso. Ela pegou os pedaços e ela acabava brincando com a gente. Vamos fingir aqui que tá subindo a água e você tá querendo respirar, vai ficar sem ar. E era uma coisa que a gente ia brincando, que a gente via, já tava no meio disso, né? Você já tava... Sabe aquele sentimento que você tava quando a gente fez aquela brincadeira de que você tinha uma água subindo, você ia ficar sem ar? É isso. Não perguntar se ele viu a minha mãe no dia que ela morreu. Não perguntar se ele entrou no carro dele, o que conversaram, pra onde foram. Não perguntar se ele a amava, se ele a odiava. Não perguntar se ele tinha ciúmes. Não perguntar se ele sabia que ela já estava com outro homem. Não perguntar por que ela foi encontrada com o cabelo queimado. Não perguntar se ela um dia disse pra ele que não sabia nadar. Ela é uma peça que as mulheres tocam em um lugar diferente, né? Porque a gente se identifica. É muito difícil não se identificar com a peça. Alguma coisa você vai se identificar. É muito difícil uma mulher entrar e sair e falar, nossa, não consegui pegar nada. A importância é exatamente porque ela atravessa outras mulheres em algum lugar nessa peça. E muito mais do que eu esperava. Então, a minha pergunta lá para a autora, ela é respondida aqui, no palco. E depois das apresentações, os retornos que eu tive até agora, eu fico realmente emocionada porque foi muito além do esperado. Eu recebi abraços que não eram simplesmente abraços. Eu não tinha fala. Tiveram pessoas que vieram e não falaram nada. Mulheres apenas me abraçaram. E me abraçavam e não me largavam, não soltavam. Era aquele abraço assim, que eu estava apoiando, que eu parecia que estava dando um ombro. Você, mulher, cerque-se de mulheres, sabe? As mulheres são figuras de muito poder desde muito antes da gente estar aqui. As mulheres são a força motriz de todo um planeta. Então eu acho que quando mulheres se reúnem, acho uma feliz ideia da Regina, né, enquanto produtora, reunir nesse projeto que vai falar sobre mulheres, uma equipe de mulheres
é para que a coisa seja falada com propriedade, né? Com legitimidade. Nem todas as mulheres são mães, mas todas as mulheres são filhas, né? E aí tem essa relação também da maternidade, tem a relação dessa sororidade, essa rede de apoio das mulheres. Então, onde esses nós são desfeitos.